Você sabe quais são os tipos de diabetes? Hoje a gente vai falar tudo sobre isso aí. Esse é mais um vídeo do canal da SBD na internet. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, sou responsável pela página Vida Diabético. E quem está comigo aqui é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, a quem eu vou passar a palavra para explicar tudo aí, todos os tipos de diabetes. Tem uma porrada, a gente vai abordar os 3 principais, né? Mas, enfim. Doutor Fernando, manda bala aí. E aí, Fred, tudo bem? Tudo beleza? Fred, beleza. Então, Fred, olha, a gente chama tudo de diabetes, mas existem diferentes tipos de diabetes, né? Que manifestam-se de maneiras bem diferentes. Eu acho que vale frisar aqui que os 2 tipos mais frequentes é o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 2 corresponde aí a 80%, 90% dos casos e costuma aparecer depois de uma certa idade, né? Depois de 40, 45 anos, ou seja, tem relação com a idade, né? Mas também tem uma íntima relação com o peso. O excesso de peso atrapalha a insulina, principalmente a gordura concentrada na região da barriga. A barriga começa a aumentar, começa a atrapalhar a ação da insulina. Então, uma pessoa que tem uma predisposição genética e que, vamos dizer, tem uma alimentação que pode não ser muito boa ou não faz exercício, é a vida moderna, né? Todos nós estamos, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Se nós não estivermos atentos, a tendência é ficar parado, ficar sentado, trabalhando, estudando. Então, o diabetes tipo 2 tem esse perfil ligado aí, então, a mais idade, a um pouco de excesso de peso, e também é importante dizer que, como as pessoas estão ficando acima do peso cada vez mais cedo, então nós vemos crianças, adolescentes com excesso de peso, o diabetes tipo 2 tem aparecido em idades mais precoces do que esse 40, 45 anos. Tá? Então, como é um tipo de diabetes que tem, a gente vê resistência à ação da insulina, muitas vezes a gente consegue, através de uma mudança de estilo de vida, ou mesmo tratamento com comprimidos, dar conta do recado. Já o diabetes tipo 1 corresponde aí a 10% dos casos, costuma aparecer mais numa idade mais jovem, criança, adolescente ou adulto jovem. E é uma doença autoimune. É uma doença em que o próprio organismo, a imunidade do organismo se volta contra o pâncreas por algum motivo. Então, existe também uma predisposição genética e algum fator ambiental que a gente não sabe muito bem o que é, desencadeia essa reação autoimune, esse ataque da imunidade do corpo a um próprio órgão, quer dizer, tem um erro de reconhecimento aí, e a produção de insulina ela cai para níveis baixíssimos, e isso dá uma série de sintomas que a gente pode comentar num próximo episódio aí, né, dessa série. Mas o diabetes tipo 1, como já tem uma falência muito importante da secreção de insulina, desse hormônio do pâncreas, desde o primeiro momento é preciso se tratar com insulina, com injeção de insulina. Tá? A pessoa com diabetes tipo 2 pode até precisar, se ela ao longo da vida for perdendo a secreção de insulina e chegar um momento que tem muito pouco, ela pode também precisar tomar insulina, além de comprimidos. Tem um terceiro tipo, que vale a pena a gente comentar aqui também bastante frequente, que é o diabetes gestacional. Então, quando o excesso de glicose no sangue acontece durante a gestação, a gente sempre pode até ser que a pessoa com diabetes tipo 1, tipo 2, engravide e tal, mas em torno quase 90% dos casos
de excesso de açúcar nessa fase é por diabetes gestacional, que é um diabetes que acontece por conta da gravidez. Então, a gravidez é um teste para o corpo da mãe, né? Para o pâncreas da mãe. A placenta produz alguns hormônios que podem atrapalhar, dificultar a ação da insulina. Então, aumenta a resistência à insulina. Quando o pâncreas da mãe é competente, produz bastante insulina, produz de maneira compensatória e a pessoa não desenvolve diabetes. Tá? Mas se já houver alguma falha aí algum grau de incapacidade de produção de insulina compensatoriamente, essa pessoa pode desenvolver diabetes na gestação e também pode ser tratado de maneira bastante adequada e quando tratado vai super bem a gestação, a criança nasce sem problemas imediatos nem ao longo da vida. Tá? E existem aí vários outros tipos de diabetes, a gente colocaria aí num quarto, né, que são no quarto tipo, que são os outros tipos, que aí entraria diabetes diabetes secundário a medicamentos, por exemplo, corticoide, né, ou outros remédios, um diabetes secundário a problemas do pâncreas, ou pancreatite, um depósito de ferro no pâncreas excessivamente, ou uma fibrose cística, que é uma doença mais rara, ou poderia ser um diabetes genético, basicamente que você tem uma alteraçãozinha genética e ele determina o excesso de açúcar no sangue, né? Então, diabetes MOD, que a gente pode falar também num outro episódio, né? Ou diabetes neonatal, que é o diabetes que aparece bem no comecinho da vida, antes de 6 meses, 1 ano de vida, né? Diabetes ligados à síndrome genética, desencadeado por vírus, como a hepatite C, ou até mesmo a Covid-19, o coronavírus, né, que está bem em voga agora. Enfim, são inúmeros tipos e que o segmento e o tratamento vai depender aí do tipo de diabetes, né, e da evolução de cada pessoa. Cada pessoa é diferente e a gente não pode generalizar o que uma precisa, pode ser que outra não precise e vice-versa, né? Então, fundamental esse aí que você falou de saber o tipo, né? Porque isso de você saber exatamente o tipo que você tem pode ser um grande diferencial para o seu tratamento, porque o tratamento, ele além de individual, ele é específico para cada um, né? Um tipo de insulina, ou medicação oral, ou a combinação de vários medicamentos, mas saber o teu tipo é fundamental, seja tipo LADA, por exemplo, tipo MOD, enfim, todos os tipos aí que a gente, que você falou. E é legal também dizer que hoje a estimativa na SBD é de que existam 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. É muita gente, né? Então, desse total aí que você falou, estima-se que metade não sabe que tem a doença, né? Então, olha, é muita gente que não sabe, justamente pelo que você falou aí. O tipo 2, que é o que normalmente a gente classicamente sabe, né? É nosso vizinho que tem diabetes tipo 2, é a tia, é uma pessoa de mais de idade que tem o diabetes, só que isso aí é verdade. A grande maioria, como você falou, 90%, 92% são de tipo 2, que criaram resistência à insulina, beleza. E que 8% a 10% aí é tipo 1, ou seja, não tem a ver necessariamente com os hábitos, tem mais a ver com a questão genética, né? Questão do sistema imunológico, e a gente está falando de 1 milhão de pessoas no Brasil, né? Desse total aí, é muita gente também, mas que é completamente diferente. Digamos assim, é uma doença silenciosa, uma condição silenciosa, que aos pouquinhos a pessoa vai percebendo que está com alguma coisa errada. A outra é um alarde, né? Como foi comigo, por exemplo, que descobri diabetes tipo 1 com 22 anos, os sintomas são muito clássicos também, né? Você sente ali as coisas e ali mais ou menos 2, 3, 4 semaninhas, você já sente os sintomas e você já tem o diagnóstico do diabetes tipo 1.
Então, de fato, cada um é diferente, cada um tem sua especificidade e cada um tem um jeito diferente de ser tratado. Inclusive, quando você falou gestacional, me lembrei logo, né? Durante a pessoa, então, não tem diabetes e ela, durante a gravidez, ela desenvolve uma resistência à insulina, porque, afinal de contas, o corpo precisa se reequilibrar ali para poder ter um embrião ali, né, se desenvolvendo, só que às vezes a mãe não é capaz de fazer esse fornecimento, e ela precisa, às vezes, de fato, utilizar uma medicação oral, então a própria insulina, né, mas que muitas vezes depois da gestação isso se encerra, ou depois ela continua com diabetes tipo 2, como é que isso funciona? Fala um pouquinho só. É um ponto importante, porque depois do parto, como sai a placenta, diminui a resistência à insulina. Então, pode ser até que o diabetes desapareça momentaneamente. Mas essa pessoa em que a glicose normalizou, ela pode vir a desenvolver depois com mais chance, em comparação a outras pessoas, o diabetes. Esse é um fator de risco para ter diabetes. Ou então ela pode continuar com diabetes. E o que você comentou do LADA, né, é importante a gente falar aqui, que é o diabetes latente autoimune do adulto. Seria uma forma mais leve de diabetes tipo 1, que aparece depois de 30, 35 anos de idade. Também é uma forma autoimune, mas não tão agressiva na apresentação do diabetes como é o tipo 1. Acho que é isso, né? Me lembrei de um aspecto importante que gera muita confusão também para a gente finalizar, que é a questão hereditária e a questão genética, né? A gente falou aqui, diabetes tipo 1, genético. E o 2 tem uma questão hereditária importante. E às vezes o pessoal confunde, né? Ah, meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes também. Fala um pouquinho dessa diferença. Veja, o diabetes tipo 2, ele tem também essa questão, mas são múltiplas alterações que aumentam um pouquinho a chance. Então, se a pessoa tem um estilo de vida adequado, faz exercício físico, tem uma alimentação adequada, esse risco aumentado pela genética, porque o pai tem diabetes, a mãe tem diabetes, o risco fica minimizado. Então, eu diria que é um combo. A pessoa pode ter uma predisposição, mas ela manifesta muito mais facilmente se tem alguma coisa errada ali com o ambiente, né, com o estilo de vida. Está ligado a cigarro, a sedentarismo, a alimentação. Então, esses são fatores que aceleram a instalação numa pessoa que já tem uma predisposição. Já no diabetes tipo 1, mais raramente você tem assim um ou outro familiar, né? É uma doença autoimune e a gente ainda não entende muito bem o que desencadeia, tá? Mas também tem um fator ambiental que desencadeia essa reação autoimune numa pessoa que tem uma predisposição genética. Acho que é isso, Fred. Né? Então, finalizar aí que o diabetes, o diabetes da pessoa que está ouvindo não é igual ao do vizinho e que a gente precisa olhar, cada pessoa tem aí a sua necessidade, o seu tratamento adequado. Diabetes não é culpa de ninguém e viver bem com diabetes é uma questão de escolha.